Bem-vindos ao Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha muito fácil de usar, que com apenas 5 passos vocês vão poder estimar quanto que vocês vão receber de rendimentos na sua carteira de fundos imobiliários. E aí, é algo que te interessa? Se sim, fica até o final desse vídeo para tu entender como é que usa essa planilha e eu te garanto que ela é muito fácil. Essa é a planilha e ela só tem 3 abas. A aba de como usar, que é o tutorial que a gente vai ver aqui passo a passo. A segunda é o local onde tu vai colar a fonte de dados, que a planilha vai se alimentar. E o terceiro é onde efetivamente tu vai simular os rendimentos que tu teria numa carteira de acordo com os fundos imobiliários que tu escolher e colocar aqui. Vamos para o tutorial. Como está dizendo aqui, ó, o primeiro passo é tu fazer uma cópia da planilha. E eu sei que muita gente que já sabe, na verdade já está careca de saber isso. Mas sempre tem alguém que se esquece e acha que dá para usar essa planilha que eu estou mostrando para vocês aqui sem fazer cópia. Não dá. Primeira coisa, clica aqui em arquivo e clica em fazer cópia. Combinado? Segue aqui, passo 2. Clica nesse link para abrir o site que a gente vai pegar a fonte de dados. Tu clica aqui na célula e aí depois clica nesse título aqui, que aí tu já vai abrir o site que nós vamos usar, que é o fis.com.br, já vai aparecer na parte exata que tu tem que pegar essa tabela aqui de baixo. O que tu vai fazer? Clica aqui com o mouse e aí começa a arrastar para pegar toda essa planilha e pode ver que ela vai até lá embaixo, tem que ficar rolando aqui com o mouse para ir até lá embaixo nessa planilha. E lembra de botar o mouse também na coluna da esquerda, tem que estar pintado todas as colunas para ter certeza que tu vai pegar ela inteira. Chegou aqui, ou dá o Ctrl C no teclado para copiar, ou clica com o botão direito dentro da planilha e põe copiar. Passo número 3 foi esse que a gente acabou de fazer, para selecionar a planilha e copiar ela. Ela está armazenada agora na memória do teu computador. Passo número 4, vá para a aba fonte de dados e cole esses dados, essa tabela que tu copiou, na célula A1. Então cuidado para colar no lugar certo. Vou aqui na fonte de dados, célula A1 é a primeira célula mais acima, mais à esquerda. Clica com o botão direito ou aperta Ctrl V para quem já sabe o atalho. Beleza, colou. Vamos voltar lá para ver qual é o próximo passo. Passo número 5 já é escolher os fundos imobiliários que tu quer fazer a estimativa de quanto vai te pagar de rendimentos. E é sempre bom dizer, os fundos imobiliários que vocês estão vendo aqui são só para título de exemplo. Na verdade eu peguei basicamente por ordem alfabética. Então, por favor, não acha que isso é algum tipo de recomendação ou que eu invisto nesses fundos imobiliários, porque não é nenhum tipo de recomendação, justamente a planilha para facilitar a você tomar as suas próprias decisões. Mas antes da gente ver essa tela final, eu gostaria de dizer para vocês que o link dessa planilha vai estar lá no meu canal do Telegram e também vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês usarem. Então usem e abusem. Eu só te peço, se tu gosta do conteúdo que eu apresento aqui no canal, clica para se inscrever e também clica para ativar as notificações. Assim o YouTube mostra esse vídeo para mais investidores e assim mais pessoas vão poder estimar os seus rendimentos de fundos imobiliários de maneira muito fácil. E não te custa nada, né? Então, por favor, clica aí e se inscreve logo no canal. Muito obrigado pela ajuda. Vamos voltar agora à última aba que eu tenho certeza que é a que vocês mais estão esperando. Olha que legal essa aba aqui, ó. Primeira observação nessa planilha, já vem aqui em cima. Somente preencher as células com fundo preto, ou seja, aqui que tu vai selecionar os fundos imobiliários e aqui que tu vai dizer o percentual que tu quer ter na carteira, assim como aqui tu vai dizer o valor que tem essa carteira que tu está simulando. Vamos botar aqui 100 mil reais para ficar redondo. Com esses fundos imobiliários, com um peso de 5% de cada um desses fundos na tua carteira, nós temos uma estimativa com base no que eles pagaram nos últimos 12 meses de tu receber R$ 821 todos os meses. Agora, se a gente pegar com base no último mês o que eles pagaram, a gente pode ver que eles pagaram um pouco mais. Por que será que isso está acontecendo? Bom, se vocês podem ver aqui, eu peguei só fundos de CRI e, por favor, isso não é recomendação. Eu não acho que tu deve ter toda a tua carteira de fundo imobiliário altamente concentrada num setor. Mas quando a gente entende que eu usei esses fundos para simulação, fica fácil de entender
por que o rendimento pago mais recentemente está maior do que o rendimento médio dos últimos 12 meses. Porque esses fundos, eles geralmente recebem alguma remuneração atrelada ou à inflação ou algum tipo de taxa de juros. E tanto a taxa de juros como a inflação, a gente sabe que estão subindo. Outra coisa legal desse gráfico, ele pega o yield de acordo com o que o fundo imobiliário paga e o peso que tu dá na tua carteira, e ele calcula qual é o peso desse yield na tua carteira total. E ele também pega esse yield mensal da tua carteira e transforma para um yield anual. Então a gente pode ver que essa carteira fictícia, a gente esperaria um rendimento de 0,82% por mês, e isso dá aproximadamente 10,32% ao ano. Mas se a gente olhar com base nos rendimentos mais recentes, que a gente já viu que eles foram crescendo, a gente percebe que o yield anual já pula para 13,66%. Só lembrando que nada sobe para sempre. Então, em algum momento, eu não sei quando, nem ninguém sabe, mas é provável de pensar que os fundos de CRI não devem pagar mais de 1% para sempre. Mas de qualquer forma, é legal a gente ver essa comparação entre o rendimento dos últimos 12 meses e o rendimento mais recente. Vocês não acham? Vamos fazer uma outra seleção meio aleatória. Eu poderia aqui escrever os nomes dos fundos imobiliários, mas vamos usar essa fonte de dados aqui e vai ser uma carteira totalmente aleatória. Eu vou pegar aqui 20 aleatoriamente, basicamente por ordem alfabética. Então vou dar Ctrl C para copiar, e quando eu for colar aqui, vou clicar com o botão direito e botar colar especial só valores, porque aí vocês não estragam a formatação linda que eu fiz aqui com base nas cores do Investir é Preciso. E eu sei que nem todo mundo vai conseguir reconhecer a genialidade dessa formatação, desse design, mas pensa comigo, se a gente está em 2021 e tem gente pagando milhões de reais por NFTs, que muitas vezes são umas figurinhas com os desenhos toscos, então eu acho que eu não estou tão mal assim. E olha que curioso, a gente mudou a estimativa, o rendimento dos últimos 12 meses está maior do que o último rendimento pago, mas a gente pode perceber que teve algumas linhas que ele não pegou dados. Por quê? Possivelmente ou esses fundos não pagaram rendimentos, ou a tabela lá, a nossa fonte original de dados, ela está incompleta. O que eu vou fazer? Eu vou só mudar aqui esses fundos imobiliários para a gente ver uma carteira completa com 20 ativos. Pronto, já troquei todos os ativos, agora todos os 20 ativos a gente tem os dados de quanto eles pagaram, mas mesmo assim o comportamento está parecido com aquela carteira anterior que a gente viu que tinha linhas faltantes de pagamentos. Os pagamentos com base nos últimos 12 meses estão superiores aos pagamentos com base no período mais recente, com base no último rendimento. Outra coisa que é interessante vocês verem eu mostrar aqui. Por acaso, se alguém errou a matemática na escola e acha que dá para fazer uma carteira com mais de 100%, ele vai chiar, ele vai dizer aqui, ó, veja a linha 29 que apareceu essa mensagem aqui, ó. A soma dos percentuais da carteira não fecha com 100%, por favor, ajuste os valores. E se vocês viram também o gráfico aqui na direita, olha que legal, ele mostra a distribuição de cada ativo dentro da tua carteira. E não, eu não vou fazer gráfico de pizza. Aprendam um pouco sobre visualização de dados. Eu sei que esse gráfico é muito comum, mas pensa comigo, quando tem muitos campos, geralmente mais de 3 ou 4, os pedaços da pizza vão ficando cada vez mais difíceis de tu identificar logo de cara qual é o pedaço que é maior. Ao passo que um gráfico assim, de barras na horizontal, fica muito fácil de identificar a diferença entre os ativos. Quer ver? Vou voltar todo mundo para 5%, e aí eu vou botar 4,51 e o outro 5,5. E facilmente o gráfico aqui já se reordenou, eu consigo ver que tem um fundo imobiliário que tem um percentual um pouquinho superior ao outro, ao passo que tem um que tem um percentual um pouquinho inferior aos outros. E se algum de vocês está pensando como é que o Felipe fez o gráfico se atualizar de forma rápida, porque esse não é o padrão do Google Sheets, eu fiz um truque aqui que eu confesso que eu fiquei bem orgulhoso. Eu usei essa fórmula que permite a gente ordenar os dados. Eu disse onde é que estavam os dados que eu queria ordenar, eu disse com base em que coluna que eu queria ordenar, que é a coluna do percentual na carteira. E eu disse qual é o tipo de ordenação que eu queria. No caso aqui, falso, quer dizer que eu quero decrescente. E aí ele botou os nomes dos fundos imobiliários
em ordem, o que tem mais peso na carteira até o que tem menos peso. E aqui eu só fiz um PROC-V para buscar qual é aquele percentual corretamente. E aí o gráfico está fazendo referência não a essas tabelas aqui que vocês veem, mas as tabelas que eu deixei escondidas atrás do gráfico. Não sei se vocês acharam isso interessante, mas eu confesso que eu achei bem bacana a solução que eu dei. E fala abaixo que eu tô curioso. Vocês gostaram da planilha? Lembre-se que o mais importante é não usem gráfico de pizza. Brincadeira, o mais importante é tu lembrar que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.